todos os irmãos com a paz do Senhor. Neste momento nós estamos aqui reunidos para dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, quarta lição do segundo trimestre do ano de 2020, que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. Nós vamos iniciar com uma oração ao nosso Senhor. Amado Deus, querido Pai, te damos graça por estarmos na Tua presença, meu Deus, junto com os Teus servos para aprender a Tua palavra. Nós te pedimos, abre o nosso entendimento, nos dá a iluminação da Tua palavra para entender, Senhor, o valor que tem a chamada de cada um crente. Nós te pedimos a Tua graça e a Tua bênção, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, como nós já falamos, o título da nossa lição é A Iluminação Espiritual do Crente. E a verdade aplicada da lição nos fala assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. E o texto áureo da lição está registrado na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, que nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O nosso texto da leitura bíblica em classe está registrado na Epístola aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 15 ao 23. Neste momento nós vamos ler este texto, que nos fala assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se cumpre tudo em todos. Graças a Deus. Neste momento, nós, antes do comentário, nós queremos cumprimentar e apresentar o pastor Marcos Silva Oliveira, que é um dos pastores do nosso ministério e também um dos professores da escola dominical. Boa noite, pastor Marcos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pastor João. Pai do Senhor, a você que está nos assistindo. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Estamos aqui na dependência de Deus, pedindo a Deus que nos dê uma palavra para que possamos juntos trabalhar esse tema e que seja bênção para você e para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Neste momento nós vamos iniciar mais um estudo, ainda no primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Efésios, que é uma epístola muito rica, que fala a respeito de Cristo e da sua igreja. E a introdução da lição de hoje nos diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo
inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graça, oração intercessória, a confissão de louvor e exaltação. Sendo que no versículo 15 e 16 fala sobre a ação de graça. No versículo 17 ao 19, a confissão de louvor e exaltação. Ou melhor, a oração intercessória do versículo 17 ao 19. E a confissão de louvor e a exaltação no capítulo 1, versículo 20 ao 23. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela eleição e buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. O tópico de número 1, eu gostaria que o pastor Marcos comentasse algo sobre ele, o tópico número 1 e o subtópico 1. Amém? Amém, pastor João, nos abençoe. Meus irmãos, é interessante a gente observar e é importante a gente frisar algo que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, Paulo estava preso. Então, na verdade, foram 4 cartas que Paulo escreve. Paulo escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemon. Sim. Então, Paulo estava preso. E interessante que havia uma preocupação no apóstolo Paulo com relação a esta igreja que estava em Éfeso. Alguns estudiosos vão dizer que esta igreja, ou melhor, esta carta não foi destinada somente para a igreja de Éfeso. Essa carta foi praticamente uma carta universal que foi percorrida e lida em toda aquela região. É importante a gente, no início aqui, o escritor coloca, tópico 1, que o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e a riqueza da glória da sua herança. Então presta atenção que ele coloca o seguinte: os salvos, pastor João, precisam ser iluminados. Sim. Essa expressão achei interessante, porque os salvos precisam ser iluminados, né? Sim. Porque o líder, o pastor, o professor, enfim, quem está à frente de um rebanho, tem que ter essa preocupação de orientar e de ensinar, porque não existe a possibilidade de uma pessoa, uma vez salvo, essa pessoa não precise mais aprender. Então a preocupação do apóstolo Paulo era exatamente essa, que os salvos em Cristo, eles precisavam ser iluminados. E eu pergunto para o senhor, pastor João, a que Paulo estava se referindo quando ele disse que os salvos precisavam ser iluminados? Eu entendo, pastor Marcos, que Paulo estava se referindo a, como disse o salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele disse: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então Paulo estava pedindo a Deus para que os salvos entendessem, como diz aqui, que ele era para ele entender a vocação, a grandeza da vocação, as bênçãos espirituais, como nós já falamos, entender, como nós estudamos a semana passada, o que é eleição, predestinação, filiação, porque tem muita gente que, por falta, igual você falou, não é porque a gente levanta a mão e é salvo que a gente sabe tudo, né? Para isso Deus deu os dons para a igreja, né? Para que os santos fossem aperfeiçoados, que nós vamos ainda aprender nesta epístola, certo? Bem, bom, vamos prosseguir então. O tópico 1, ele fala aí de ação de graça e de intercessão. Então a gente já viu que o apóstolo Paulo ele estava preso, e aqui, essa carta aqui é uma oração que ele está fazendo a Deus em favor dessa igreja. E no tópico 1, se a gente observar aí no 1,16 da própria lição,
ele começa dizendo assim, ó, não cesso de dar graças a Deus por vós. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo está fazendo, e serve de lição para nós, ele está tendo aqui um momento de ação de graça. Entendem? Ele está lembrando dessa igreja, ele está naquele momento preso de joelhos e o seu coração está tomado de uma ação de graça, ele está dando graças a Deus. Que as nossas orações, ela comece exatamente dando graça. Eu acredito, pastor João, que quando nós começarmos a orar dessa forma, quando nós tivermos um comportamento que nós nos aproximemos de Deus, e que o nosso sentimento inicial seja isso, dar graça. Jesus, quando estava ali com os discípulos e houve aquela grande multiplicação, a primeira coisa que ele faz é organizar todos ali, que sentassem em grupo, e ele pega o pão e levanta ao céu e ele dá graça. Sim. Então, que haja em nós esse sentimento de ser grato, e o apóstolo Paulo está fazendo isso. Ele está lembrando dessa igreja e ele está dando graça. Graça por quê? Graça pela tamanha manifestação de Deus. E aí o pastor João colocou muito bem, na aula passada, os irmãos que não assistiram, assista a aula passada, o pastor João e o pastor Daniel trabalhou bem essa questão da eleição e predestinação. Então Paulo está dando graças a Deus exatamente por essa igreja, e porque Deus manifestou, ele enxerga isso, encara isso como uma bênção tal da eleição e da predestinação e da filiação. Então, ele começa dizendo graças a Deus e, sequentemente, depois, ele faz uma intercessão por essa igreja. Sim. Então, esses requisitos, eles não podem faltar na nossa vida. É a gratidão e a intercessão, de nos colocar como intercessor, para orar, para interceder, para pedir a Deus, pois eu tenho certeza que isso é uma grande bênção para quem está sendo alcançado através da nossa vida, pastor João. É verdade. Eu gostaria que o pastor Marcos falasse a respeito do espírito de sabedoria e de revelação. Isso é interessante, porque os irmãos percebem que aqui nesta oração que o apóstolo Paulo está fazendo, ele ora a Deus pedindo para que não faltasse para os irmãos daquela igreja esse espírito de sabedoria e esse espírito de revelação. Nós vamos falar posteriormente sobre a esperança da vocação, mas isso é muito interessante porque o que é o espírito de sabedoria? E o que é o espírito de revelação? Na igreja, a gente precisa pedir a Deus que haja a manifestação, as manifestações dos dons do Espírito Santo, para que o Espírito Santo tenha liberdade. É interessante que, em alguns momentos, a igreja, quando ela estava dependendo de uma direção, dependendo de uma orientação proveniente do Espírito Santo, muitos homens de Deus, levantado por Deus e pelo Espírito Santo naquele momento, e essa é a preocupação de Paulo, que essa igreja, eles não deixassem perder, pastor João, ou ficassem indiferentes quanto a essa atuação do Espírito Santo no meio da igreja. A atuação do Espírito de sabedoria, é uma palavra de sabedoria que ela não é proveniente de faculdade nenhuma, ela não é proveniente de nenhum diploma terreno, mas ela é proveniente do céu. É um momento em que você precisa de uma palavra, talvez até para resolver uma situação, e em determinado momento a igreja viveu isso. Por exemplo, Gamaliel, naquele momento, ele foi tomado de uma palavra que isso é incontestável. Quando você é tomado por esse espírito de sabedoria, de falar alguma coisa, é incontestável, é um direcionamento que Deus dá para aquele momento. E isso era a preocupação do apóstolo Paulo, que não faltasse isso na igreja. Que a igreja preservasse para que isso estivesse no meio deles. Com certeza. Nós encontramos também no livro de Atos dos Apóstolos vários momentos que os apóstolos, igual Pedro, recebeu
revelações da parte de Deus, porque Pedro o próprio Paulo disse que Pedro foi levantado para pregar para os judeus. Então, Pedro, está escrito no capítulo 9, não lembro o versículo, que Pedro teve uma visão que viu um lençol subindo, né, cheio de todos os tipos de animal, réplica e tal, e a uma voz disse, levanta, mata e come. E ele, não, Senhor, nunca pus coisa imunda na minha boca. Porém, aquela voz disse, não considere imundo que Deus purificou. Então, através daquela visão, foi revelado para Pedro que ele precisava ir pregar, que vinha alguém da casa de um gentio chamar ele para pregar, ele não podia recusar de ir na casa daquele homem para pregar a palavra de Deus. Então, nós vivemos uns tempos, o pastor Marcos, que é necessário nós ter espírito de revelação, porque nós vemos tanta live na internet, tanto arrebatamento, tanta visão, tanta coisa, que você vai conferir com a Bíblia, não dá certo. Então, nós temos que ter revelação e entendimento para entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem, concorda? Sim. E só para a gente fechar esse tópico e passar para o próximo tópico, eu sei que a gente está vendo em um tempo em que tem muitas pessoas descrentes das manifestações do Espírito Santo, e a preocupação do apóstolo Paulo com relação a essa palavra que ele está orando no seu coração para que Deus alcance essa igreja, para que essa igreja não falte, ter isso no seu meio, né, no seio da igreja, que era o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. As coisas que estão ocultas, elas não competem ao homem. Então a preocupação do apóstolo Paulo era essa, para que aquela igreja tivesse uma vida de maneira que a comunhão deles com Deus fosse tão íntima que Deus revelasse aquilo que estava oculto para eles naquela igreja. Com certeza. Muito bem, meus irmãos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero crer que está sendo bênção para você, para sua família, você que está assistindo. E também quero fazer um comentário. Você clique aqui embaixo, dê um like, dê um joinha aí para a gente, divulgue esse trabalho e pode nos questionar, pode escrever aí embaixo seu comentário e posteriormente nós estaremos lendo e vamos crescer juntos. Pastor João, nós vamos agora caminhar para o segundo tópico, o que é a esperança da vocação. E eu quero perguntar para o senhor, o apóstolo Paulo, ele se refere a quê quando ele diz, Paulo, ele intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da vocação. Que vocação seria essa que o apóstolo Paulo está se referindo? Eu entendo que, examinando o dicionário, vocação significa inclinação para algo que a gente vai realizar. No campo de trabalho, tem pessoas que têm uma vocação. Se é material, exemplo, você é um pedreiro, além das outras profissões que você tem, mas você é um pedreiro. Você tem uma vocação para construir uma casa, deixar uma casa bonita, fazer um acabamento. Agora, no sentido espiritual, existe pessoas que têm uma vocação para ensinar, certo? Outros já têm uma vocação para cantar, outros têm vocação para ajudar, certo? Distribuir e assim por diante, certo? Amém. Meus irmãos, nós estamos correndo aqui por conta do horário. O apóstolo Paulo aqui, ele fala, ou o escritor, ele fala de três, podemos dividir em pelo menos três aspectos: passado, presente e futuro, relacionado à vocação. Pastor João, interessante aí nós observarmos que a vocação, ou seja, para a salvação, Deus ele predestinou todos, sim, em Cristo, na aula passada nós vemos isso, que em Cristo nós fomos predestinados todos para serem salvos. Sim. Agora é interessante que para a vocação não. Deus escolhe algumas pessoas, Sim. essas pessoas são vocacionadas, são capacitadas
E Deus escolhe essas pessoas para executar tarefas diferenciadas, Com como o senhor certeza. falou. Nem todo mundo é um pregador, nem todo mundo é um ensinador, nem todo mundo é um cantor. Então são exatamente vocações diferenciadas para servir melhor o reino, né? Sim. Isso é interessante. Então, observe aqui, querido ouvinte, meu irmão que está acompanhando, 3 aspectos que o apóstolo Paulo, que o escritor cita. 2 Timóteo 9, nós não vamos ler as referências, mas ele fala do passado. Deus nos chama do passado, dentro de uma vocação, ele está falando isso dentro de uma vocação. Essa vocação, uma vez que somos chamados, ela é trabalhada, não é? Porque é um processo. Eu costumo dizer o seguinte, pastor João, que a santificação, ela não termina, é um processo. Nós estamos em um processo de santificação contínuo. Ou seja, ontem, o que eu me santifiquei ontem já não serve para hoje, eu preciso me santificar hoje. Sim. Então, é exatamente isso que o escritor traz para a nossa memória, que ele chamou pessoa no passado, essas pessoas têm uma vocação, e de maneira que o objetivo final de uma vocação, pastor João, tem que contribuir para que o nome do Senhor seja glorificado. Sim, senhor, é verdade. A vocação tem como finalidade para servir, não é para ser visto, é para servir. Sim, não é? É verdade. Nós fomos chamados dentro de um propósito maior, de um projeto maior, e a nossa vocação é para servir de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Então, o propósito, os aspectos que ele diz aqui é o seguinte: primeiro, no passado, Deus chama alguém no passado. No presente, o que é o presente, pastor João, que ele diz? Qual o presente dentro de uma vocação? Qual o nosso comportamento no presente? No presente, eu entendo que é o momento que nós estamos vivendo, que é o presente, né? Nós temos uma esperança da vocação, ele está falando, você já falou sobre o chamado anterior, né? O passado, como Deus disse para Jeremias. Deus disse para Jeremias que antes que ele nascesse, Deus vocacionou ele para ser um profeta, né? Porém, no presente, o presente é o momento que faz parte da nossa vida. Por exemplo, você foi chamado para ser pregador, ensinador. Então você tem que entender a vocação presente, o que é que você deve fazer. Até eu estava conversando com a minha filha e a minha esposa hoje sobre esse assunto. E nós, ainda que alguém ache que nós não somos, mas nós entendemos a vocação que nós temos, né? Então nós temos que no presente nós ter nosso esforço, nosso zelo por isso, viver aquilo que Deus nos chamou. Amém? É isso mesmo. Meus irmãos, nós estamos já finalizando. E só para a gente concluir a esperança da vocação, então compreenda, primeiro Deus nos chama, temos uma vocação. O apóstolo Paulo está afirmando aqui em Filipenses 3,14 que esse presente é você achar-se irrepreensível e viver em comunhão, foi para isso que Deus nos chamou, e andar de modo digno. Ou seja, Deus nos chamou para, nesse presente momento, enquanto estamos servindo ao Senhor, não é só ser visto, é servir ao Senhor, e de maneira que nós sejamos irrepreensíveis, ou seja, que o nosso comportamento, que o nosso falar, que o nosso agir, que aquilo que nós estamos tratando, no tratar, no falar, esse comportamento ele seja irrepreensível. O que é isso? Que as pessoas não olhem para nós. E a gente vive num mundo que as pessoas dizem assim: irmãos, olha para Jesus. Não, irmãos. Essa responsabilidade, eu não estou dizendo que nós não erramos, nós erramos e muito. Mas essa responsabilidade nós temos que bater no peito e dizer como o apóstolo Paulo disse: o que vocês viste em mim, quando ele escreveu aos Filipenses, que vocês viste em mim, ouviste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, esse presente, exatamente isso que ele está dizendo aqui no 1, 4, 2 ao 18. E para terminar, ele fala do terceiro, que é a participação gloriosa do futuro.
Isso aqui compreende a nossa esperança de esperar uma vida eterna e conhecer Deus face a face. Essa é a nossa alegria, pastor João. Com certeza. Trabalhar para o Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e no futuro Ser recompensado. E conhecer Deus face a face. Aleluia. Diz aqui em 1 Coríntios 13, 12. Amém, meus irmãos? Então aqui terminamos o segundo tópico e o terceiro tópico é as riquezas da glória e da sua herança. O pastor João vai dar prosseguimento. O subtópico 3 fala a respeito as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Pastor Marcos, nós vivemos os momentos que poluiu de muitas doutrinas na Terra. Então, existe doutrinas por aí que não fala nada do futuro que você falou, da glória, de encontrar com Jesus. Então, esse subtópico 3 fala que o apóstolo pede, na sua oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da sua herança. A expressão sua herança. O que é que o senhor acha, pastor Marcos? Pastor João, a gente percebe que o tempo todo o apóstolo Paulo ele tem essa preocupação. Ele não varia, não é? Pode ver que as suas palavras e os seus conselhos, as suas orientações, o foco que ele está querendo que aquela igreja entenda. Olha a expressão, a oração do apóstolo Paulo pede para que os crentes entendessem. Isso é uma expressão maravilhosa, que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Então, parte das mensagens hoje, e o senhor já é uma pessoa mais experiente que eu, e até pelos cabelos, já dá para ver que o senhor tem uma longa caminhada. Se a gente observar algumas mensagens, seja ela cantada ou pregada na década de 70, de 80, parte dessas mensagens, os pregadores, os hinos, enfim, era cantado e o foco daquela mensagem, daquela pregação, falava do céu. Raríssimas vezes, falava de alguma coisa da terra. Então, aquela geração e outras gerações, por que eles amavam mais Deus? Por que eles desejavam, na época do apóstolo Paulo, as pessoas viviam como que se Cristo fosse voltar naquele momento. Porque o foco da mensagem, o propósito da mensagem era exatamente esse, o céu, a herança. Ou seja, nós somos peregrinos aqui. Agora parece que as coisas deu uma reviravolta e está sendo ao inverso. As mensagens hoje, o senhor pode fazer um paralelo das mensagens dos hinos antigos e veja que os hinos antigos, o centro era Cristo, as mensagens tinham a cruz como centro, todas as mensagens pregavam sobre a cruz, falavam sobre a cruz. O que estamos pregando hoje nos nossos púlpitos? A grande maioria prega que você vai vencer, que se o mar não abrir, Jesus vai abrir o mar, você vai passar. Ou você vai passar por cima. Exatamente. As pessoas estão trazendo o homem como centro. O homem é o centro. O bem-estar do homem é o que mais importa. As conquistas do homem é o que mais importa. E isso é muito importante, porque o apóstolo Paulo, a oração dele é essa. Eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês introjetem dentro de vocês essa verdade. Sim. As riquezas da glória da sua herança. Ou seja, vocês têm uma herança e essa herança não é terrena. Essa herança é eterna. Glória a Deus. Pois aqui, a expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos eleitos. Colossenses 1 e 12. Já o termo riqueza refere às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Você já explicou, se expressou muito bem. Quando hoje alguém diz que é apartamento, é iate, se entrar numa empresa já virar chefe, tudo, Deus pode fazer tudo. Porém, Paulo se refere aqui às riquezas
da glória. Aquilo que Deus deu aos seus eleitos. Eu gostaria que você explicasse a respeito desse termo riqueza. Eu acho que a maior riqueza, o próprio Paulo e o próprio escritor, ele descreve muito bem aqui. Ele fala que são o perdão dos pecados, é uma das maiores riquezas que a igreja alcança, porque quem tem o poder de perdoar pecados, se não for através do sacrifício do sangue de Cristo. Sim. Então, a maior riqueza, ele descreve aqui, que é o perdão dos pecados, a adoção de filhos, porque outrora nós não tínhamos possibilidade alguma de ser filho, e na aula passada vocês trabalhou bem essa questão da predestinação e da eleição. Então, essas são as riquezas e as bênçãos desfrutadas no porvir. Amém. Então, quando nós Graças vivemos aqui com o sentimento que somos peregrinos aqui, o nosso coração ele é tomado, pastor João, de uma alegria que você não consegue descrevê-la. Quando você vive aqui, sabendo que você não é daqui. Quando você entende essas riquezas celestiais, a sua alma ela é tomada de uma alegria e você sabe que isso é momentâneo, que isso é passageiro. Paulo chega a descrever que aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração, ele não diz desceu, subiu ao coração, Sim. não é para ser comparado com a glória que nos espera. Então, a ideia de Paulo era exatamente essa, que essa igreja fosse uma igreja madura, uma igreja sadia, uma igreja que não tivesse o umbigo preso às coisas dessa terra e não criasse raízes às coisas dessa terra e não se apegasse às coisas dessa terra como se nunca saísse dela. Então, Paulo está orando, e é uma oração de alma que ele está orando aqui intensamente, para que Deus revele isso a essa igreja. Eu acho que a maior revelação que o apóstolo Paulo está pedindo na sua oração, essa oração intercessória, é para que Deus revele essas verdades que nós estamos trabalhando aqui, para que Deus revele essas verdades no interior daquela igreja, na mente daquela igreja, de maneira que eles possam ser enraizados nisso e crescer para a glória de Deus. Graças a Deus, o senhor explicou muito bem, se expressou muito bem sobre esse assunto, porque hoje muitas pessoas acham que só é abençoado se a vida material estiver no topo, né? Mas quando Paulo se refere aqui às riquezas, o comentarista vai dizendo, como por exemplo, vermos a Deus e a Jesus Cristo e o adorarmos. Apocalipse 22, versículo 3 e 4. Sim, no dia aprazado, o Senhor, ou melhor, os fiéis estarão reunidos na boda do Cordeiro, que é uma coisa que às vezes as pessoas não pregam dentro da Bíblia, mas foi uma comparação que João falou, uma realidade que vai acontecer, uma festa que é a maior festa que vai acontecer com os remidos, não é isso? Então, diz o comentarista que os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. É quando tudo isso passar, porque aqui nós estamos... Jesus disse que no mundo nós teremos o quê? Aflições. Ele não disse que nós somos os maiores, que nós fomos chamados para governar aqui. Não. Nós temos uma herança a ser possuída. Nós temos mais assunto na lição, porém, o tempo já disse que para, né, meus irmãos? E eu quero agradecer a todos, agradecer ao pastor Marcos e já dar o término, a conclusão desse tópico para ele. Amém? Depois nós vamos orar. Pastor João, Deus abençoe. Eu queria deixar uma palavra ao seu coração diante de tudo que nós falamos aqui. É bem verdade que essa lição ela é longa e a gente, por conta do tempo, a gente não vamos conseguir concluir os dois tópicos, porque a gente tem um tempo para estar gravando esse vídeo. Mas eu queria somente, diante de tudo que falamos aqui, Mateus 25, 34, que é onde o pastor João citou,
que nós estamos vivendo um tempo difícil, o tempo que o apóstolo Paulo já havia dito que nós iríamos viver tempos trabalhosos, e os tempos são trabalhosos. Mas eu quero dizer para você que está nos assistindo, que está assistindo essa aula, tranquiliza o seu coração, não permita que nada roube a sua paz e a sua esperança. A nossa esperança, ela não está aqui. A nossa esperança não está em coisas dessa terra. Creia nessa palavra, já está preparado. É maravilhoso esse texto. Leia esse texto na sua casa, Mateus 25, 34. Esta herança que o pastor João acabou de citar, já está preparada desde a fundação do mundo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e quero crer que essa lição, esse bate-papo te alcançou e foi bênção para a sua vida. Deus abençoe, tenha uma boa noite. Queremos agradecer aos irmãos, os técnicos da filmagem e ao pastor Marcos, que veio nessa noite, depois de um dia de canseira, para junto nós fazermos esse trabalho. Queremos agradecer ao nosso Deus e agradecer a todos os irmãos que acompanharam esse vídeo. Amém? Vamos orar, terminar. Pastor Marcos, ora ao Senhor. Oramos. Querido Deus, bondoso Pai, quero te agradecer, Pai, te agradeço por essa oportunidade, por esse momento que o Senhor preparou, que aqui nós estivemos, Senhor, para aprender juntos a sua palavra. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor alcance, ó Deus, cada irmão que está nos assistindo, os irmãos que estão nas suas casas. Senhor, também nós oramos nesse momento, visita o Brasil, visita o mundo, Senhor. Quantas almas que estão perecendo, morrendo, mas assim como o apóstolo Paulo orou e intercedeu, Senhor, nós queremos interceder. Visita a nação. Eu creio que o Senhor se levantará, porque o controle não está na mão de presidente, o controle não está na mão de governador, o controle da situação está na sua mão, querendo o Senhor aplacar, acabar, Senhor, com essa praga. Uma palavra do Senhor somente. Eu creio, pode resolver essa situação. Creio. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, através desse vídeo. Nós estamos orando. Visita os países europeus, visita os Estados Unidos, visita a África, visita, Senhor, tantos outros países que estão assolados. Tem misericórdia, Senhor, do Brasil, tem misericórdia das nossas famílias. Pai, nós te agradecemos. Nos dê, Senhor, uma boa noite, abençoa cada igreja, cada escola dominical, cada pastor, cada liderança. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, meus irmãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Todos digam amém. Amém.